E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vamos aqui o próximo tema, falar de corrupção um pouquinho. O UOL aqui coloca um recorte. Lula critica a Operação Lava Jato. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 4 milhões e 400 mil desempregados, 270 bilhões que deixaram de ser investidos no Brasil e a gente deixou de arrecadar 58 bilhões. Esse aqui eu baixei o vídeo. Vamos aqui ouvir o áudio. Cadê? Por conta da Lava Jato, nós tivemos 4 milhões e 400 mil desempregados nesse país. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 270 bilhões que deixaram de ser investidos nesse país. E por conta da Lava Jato, a gente deixou de arrecadar 58 bilhões. Por conta da Lava Jato, nós... Não sei se você sabe o MST hoje. Isso não é um pouco estranho? Será que o Lula não está invertendo a ordem? O problema foi por causa da Lava Jato ou por causa da corrupção? Será que se não tivesse corrupção, não teríamos os problemas? Será que a culpa maior não vem da corrupção? Lava Jato de perfeita não é perfeita. Teve problemas. Eu tenho inúmeras críticas. Meu Deus do céu, é só ver a quantidade de vídeo que tem aqui nesse canal. Agora você querer inverter, né? Pô, o Lula tá meio complicado. Querer falar que é por culpa da Lava Jato, eu acho que a culpa mesmo é da corrupção. E aí vejam só. Van Garten fez um tweet sobre o tema. Lula acaba de confessar em rede nacional que recebia informação privilegiada sobre operações da Polícia Federal em seu governo. Um escândalo. Isso casa com o episódio em que Dilma tentou torná-lo ministro às pressas para livrá-lo da prisão. Van Garten é do governo. E vocês vão trazer para você ver dos dois lados. Tanto o cara ligado ao governo, Bolsonaro, comenta sobre isso, quanto a Isto É, que, assim, as piores capas contra Bolsonaro aí nos 4 anos sempre vem da revista Isto É. Soltou essa, ó. Lula precisa se explicar. Revelou que sabia de operação da Polícia Federal contra irmão. Casa de Vavá foi alvo de busca e apreensão em 2007 e petista disse que não avisou. A admissão vai de encontro às normas da Polícia Federal e pode colocar Lula em situação delicada se cobrado se explicar. Por lei, cabe ao diretor-geral da Polícia Federal avisar ou não ao presidente da República sobre operações contra os chamados alvos delicados no decorrer. No decorrer da operação e não antes. Não antes, no decorrer. Como conotou a fala do petista. Poder 360 também comenta e traz uma informação extra, que é o seguinte, ó. PF contou a Lula que faria operação contra o irmão do petista. Ex-presidente disse que estava na Índia e foi informado sobre a ação, mas esse tipo de comunicação é ilegal. Em 2005, eu estava na Índia. A Polícia Federal foi na casa de um irmão meu, esse que morreu quando eu estava preso. Esse cara ganhava R$ 2.900, aposentado na prefeitura. A Polícia Federal invadiu a casa dele e eu sabia antes. E eu falei, não vou interferir porque quem ficou sabendo não é o Lula, foi o presidente da República, ela que cumpra com suas funções. O ex-presidente já havia dito que foi comunicado pela Polícia Federal sobre a operação em entrevista à Rádio Educadora de Piracicaba em 29 de junho. Na ocasião, Lula afirmou que soube da ação com 12 horas de antecedência. Ou seja, não é nem... É o modo aqui. Ou seja, não foi nem a primeira vez que isso ocorreu. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Eu botei a mouse assim. Deixa eu ver aqui. Peraí. Enfim. Vamos lá. Acho que foi que apareceu na tela aí o Paraná Pesquisas. Eu falei, o que apareceu aqui na tela? Meu mouse acho que bateu aqui no negócio do Windows. Mas continuando. Lula também falou sobre o orçamento secreto. A CNN fez uma nota. Lula admite corrupção na Petrobras, erros de Dilma e compara mensalão ao orçamento secreto. E foi uma fala engraçada, porque o Lula meio que acaba por defender Bolsonaro e acaba também por retirar a responsabilidade de muita coisa das costas do presidente. Fiquei surpreso aí pela defesa. Lula ainda comparou o escândalo do mensalão que ocorreu durante seu governo e ao das emendas de relator.
Olha interessante. Popularmente conhecido como orçamento secreto. Popularmente conhecido não. Vocês empurraram essa narrativa a goela abaixo. Que surgiu durante o governo Bolsonaro. Isso é interessante. Se fosse criação de Bolsonaro, vocês acham que a CNN teria dito que surgiu durante o governo ou Bolsonaro criou o orçamento secreto? Informação relevante, vocês vão entender por quê. Você acha que o mensalão, que tanto se falou, é mais grave do que o orçamento secreto? Questionou o petista. Bom, a meu ver é porque o orçamento secreto, na verdade, são as emendas de relator, as RP9, onde o Congresso consegue direcionar parte do orçamento. É dinheiro lícito, são emendas parlamentares, e o Congresso que diz, ó, o dinheiro vai ser alocado aqui, só isso. O mensalão foi compra de apoio parlamentar. Caixa 2. Ali foi complicado. Eu acho que é bem diferente uma coisa da outra. Bem diferente. Segundo Lula, o atual presidente se tornou refém do Congresso e não manda em nada. O orçamento secreto não é banda de troca, isso aqui é usurpação do poder. Então, eu concordo em parte com Lula. Acabou o presidencialismo, o Bolsonaro não manda em nada. O Bolsonaro é refém do Congresso Nacional, o Bolsonaro sequer cuida do orçamento. Quem cuida do orçamento é o Arthur Lira. E essa questão aqui do acabar o presidencialismo, em parte o Lula não está todo errado não. A quantidade de medidas que vêm sendo tomadas por uma área fisiológica da política, inclusive pessoas que o Lula gostava. O Lula fala que ele preferia a polarização na época do PSDB. Fernando Henrique Cardoso é o grande pai do semipresidencialismo no Brasil. O orçamento, você tirar do executivo e colocar uma parte no Congresso, você está fortalecendo o semipresidencialismo. Você instituiu uma cláusula de barreira onde cada vez mais você tem menos e menos políticos, num cenário que você só pode ser candidato se você for filiado a um partido político, ou seja, você está concentrando o poder na mão de pessoas, porque não precisa nem ser eleito para você mandar num partido político. O Kassab não tem cargo nenhum. Manda no PSDB como um todo. Então, assim, realmente o presidencialismo ele vem sendo enfraquecido. Você está vendo aí um agigantamento do poder legislativo no Brasil. Então, diversas coisas que acontecem, diversas leis que não passam, diversos projetos, por exemplo, do governo que caducaram, dá um exemplo aí que esse é conhecido por todos, que é a carteirinha estudantil gratuita, que o Maia deixou caducar, a culpa não é de Bolsonaro, a culpa é do Congresso. Foi bom o Lula ter frisado isso daí, que parece que tem muita gente que não entende ou não quer entender. Mas vamos lá. Sobre corrupção, ontem eu encontrei essa imagem aqui, achei interessante. O Poder 360 fez aqui as denúncias que o Lula foi acusado, os casos e a situação que se encontra, né? Anulado, Supremo reiniciado no Distrito Federal, ação trancada e arquivado. E tá aí, né? E diz o seguinte, Lula se livrou de processos, mas só teve 3 absolvições. Lembrei porque eu coloquei isso daí. Os primeiros 40 segundos do Jornal Nacional foi uma das coisas mais abjetas da história. O William Bonner falando, não, você meio que roubou, etc. Né? O PT teve corrupção, mas o que é que você vai fazer agora? De agora em diante. Vamos esquecer o passado. Página virada. Foi ridículo aquela abertura do William Bonner. Foi assim, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos ver aqui o que o Lula fala sobre o orçamento secreto. Você acha que o mensalão, que tanto se falou, é mais grave do que o orçamento secreto? Você acha que o mensalão... Eu acho. Que tanto se falou... Eu acho o mensalão muito mais grave. Muito mais grave. E sobre o orçamento secreto, para só fechar esse tema, quero relembrá-los, e para quem não sabe, quem chegou aqui hoje, essa primeira nota é do Estadão, tá ali, o Estado de São Paulo, Breno Pires, 21 de agosto de 2021. Bolsonaro recua na política do orçamento secreto. Presidente vetou. Previsão de emenda de relator na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esquema financiado em série, reportagem do Estadão. Além do RP9, o governo também barrou emendas de comissão, RP8. 30 de novembro de 2021. Esquerdadiario.com.br, Movimento Revolucionário de Trabalhadores. Uma página de esquerda. Orçamento secreto. Rogério Carvalho, do PT,
deu voto decisivo para a aprovação do novo orçamento secreto. Em votação super apertada, 34-32, o voto do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, foi decisivo para que novas regras para a chamada emenda de relator, mais conhecida como orçamento secreto, devido à falta de transparência, fosse aprovado no Senado. O orçamento secreto, que o Lula estava lá criticando, foi aprovado com voto decisivo do Rogério Carvalho, do PT. E para reforçar também, Globo, do jeito que o Lula gosta, Congresso derruba veto e governo terá de pagar emenda de relator segundo prioridades definidas pelos parlamentares. O Congresso derrubou, nessa sexta, dia 17 de dezembro, o veto de Bolsonaro. Bolsonaro havia vetado o dispositivo da LDO, as emendas de relator. Segundo técnicos do Congresso, na prática, o governo perde a discricionalidade, a liberdade para decidir sobre os recursos, sobre as emendas de relator de rúbrica RP9, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. E o governo vetou sob a justificativa de que o Ministério da Economia argumentou que a proposta contraria o interesse público. O Congresso já havia tentado incluir esse dispositivo na legislação em 2019, mas o governo vetou o trecho e o veto foi mantido. Ou seja, Bolsonaro vetou em 2019, conseguiu manter o veto. Bolsonaro vetou em 2021, só que dessa vez o Congresso derrubou o veto. E quando a lei foi aprovada, graças ao voto decisivo de Rogério Carvalho, do PT. Mas o Lula falou o que quis e o William Bonner não fez nenhuma questão de desmentir. Vamos continuar.